Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas complicações, suas normalidades. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do Paraná com o número 13.135. E nesses vídeos que levamos ao ar no YouTube, não há de nossa parte nenhum conflito de interesse. Essas informações do número do meu CRM e sobre conflito de interesses, elas são obrigatoriamente fornecidas porque o Código de Ética Médica assim exige. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado. Nós vamos falar sobre gestações em que o bebê tem algum tipo de problema. Como eu sou especialista em gestação de alto risco, aparece no consultório, tá? Todas as semanas pacientes com bebezinhos que têm alguma complicação. Neste vídeo nós vamos dividir essas complicações não por nome, mas nós vamos chamar essas complicações de complicações resolvíveis e complicações não resolvíveis. Existem bebezinhos que têm problemas, tá? Que é possível resolver. Ou ainda intraútero, a cirurgia fetal intraútero é uma cirurgia que progride dia após dia a nível mundial, inclusive no Brasil. Existem problemas que os bebês possuem que vão ser resolvidos imediatamente após o nascimento. E existem problemas que o bebezinho possui e que vão ser resolvidos a longo prazo, mas não necessariamente imediatamente após o nascimento. O seu médico obstetra, frente ao bebezinho que tem um problema, ele vai realmente tentar buscar as informações para saber se esse problema ele é resolvível ou não resolvível. E se for um problema resolvível, ele vai orientar a senhora a buscar especialistas para resolver esse problema. O obstetra normalmente não tem a habilidade suficiente para resolver nos bebês problemas que possam surgir. Normalmente esses problemas são resolvidos por cirurgiões pediátricos e que são especializados também em neurocirurgia, em cirurgias cardíacas, em cirurgias abdominais, em cirurgias ortopédicas. Então, o profissional, o obstetra, ele tem a obrigação de fornecer ao casal que tem um bebezinho com problema resolvível, que profissional buscar, quem buscar para criar um vínculo, para realmente formar uma equipe de atendimento antes do nascimento do bebê. E eu reforço, essa equipe de atendimento ela tem que ser formada antes do bebê nascer. Não adianta esperar o bebê nascer para daí ir buscar a ajuda de um profissional, porque muitas vezes pode acontecer do profissional estar de férias, estar num congresso, ter algum compromisso pessoal e não conseguir ir resolver o problema do bebê. Então, antes do nascimento, é necessário buscar, conversar com um especialista que vai atender o bebê naquela dificuldade que ele está tendo intraútero. Isso talvez seja o mais importante para o bebezinho que tem um problema resolvível. Quem vai cuidar desse bebê depois? Quais pessoas? Quais equipes? Quais profissionais? É importante ter isso bem definido antes do nascimento, para que se organize no momento do nascimento essa equipe, para que ela possa prestar a esse bebezinho a melhor assistência possível. Também é necessário para os bebês que têm problemas resolvíveis que haja uma estrutura de UTI pediátrica por trás. Esses bebezinhos nascem e normalmente eles precisam de um suporte especializado para fazer esse atendimento. Quer antes de uma correção cirúrgica, quer depois de uma correção cirúrgica. Então há necessidade de se programar também o local em que esse bebê vai nascer, de se ter reserva de UTI para esse momento, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para esse bebezinho que possui um problema que nós chamamos de resolvível. Nós não vamos entrar em patologias específicas, em problemas específicos, mas a grande maioria das malformações e dos problemas que os bebezinhos possuem são resolvíveis. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre bebês que têm problemas não resolvíveis. Infelizmente, existem alguns bebês que possuem algum tipo de malformação, ou algum tipo de síndrome genética, ou algum tipo de problema que não é resolvível, em que a medicina não consegue oferecer para aquela criança uma solução. E muitas vezes esses bebezinhos eles acabam indo a óbito ainda intraútero ou imediatamente após o nascimento. É óbvio que nenhum médico tem bola de cristal para sacramentar totalmente a evolução de um bebê. Mas a gente tem uma quantidade de conhecimento acumulada para saber que alguns bebezinhos vão ter muita dificuldade pós-nascimento e que a grande maioria dos bebês que possuem aquele problema específico não vai sobreviver após o nascimento. Dar esta notícia para um casal que está grávido não é uma situação fácil e alguns médicos têm muita dificuldade em conversar abertamente sobre isso com o casal.
Sinta com o seu médico, se você está tendo um bebezinho que tem um problema muito sério, sinta com o seu médico se ele se sente à vontade de conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque é importante preparar este casal para o que vem pela frente. No consultório eu me deparo com bastante frequência com bebezinhos que têm problemas insolúveis. E essas situações realmente são situações que exigem, primeiro, uma consulta prolongada. Não dá para fazer consulta corrida com quem tem um bebezinho que tem um problema insolúvel. Vai exigir tempo, vai exigir explicação e vai exigir paciência. E eu tenho uma frase que eu digo para esses casais que têm um bebezinho que ele tem um problema insolúvel e que tem uma chance grande de não sobreviver após o nascimento. Eu digo para esses casais, vamos de qualquer forma organizar o nascimento desse bebê. Vamos nos preparar com os melhores profissionais possíveis para atender esta criança. E vamos não mergulhar em tristeza por conta desse problema. Porque muitas vezes o casal começa a ficar tão ansioso e tão angustiado com este problema que ele deixa de pensar que na barriga daquela mulher tem uma criança que ainda está viva, que pode ser que não sobreviva após o período gestacional, mas ela ainda está viva e que ela merece ser amada, que ela merece ser respeitada e que ela merece ser cuidada neste momento em que ela ainda está dentro da barriga. Eu digo para os casais, pode ser que o tempo que nós tenhamos com o filho de vocês seja muito curto, tão curto quanto o tempo da gestação. Talvez esse seja o único período que o filho de vocês vai conviver com vocês e com a gente aqui. Não vamos deixar de amar essa criança, não vamos deixar de cuidar dessa criança, não vamos deixar de fazer exames por essa criança, mesmo que a gente tenha certeza de que o desfecho não vai ser favorável. Mas é importante para a mãe, é importante para o pai, é importante para a família que eles curtam aquele bebê naquele período de tempo que ele está ali conosco, porque pode ser que esse período seja tão curto como o tamanho, o período da gravidez. É difícil falar isso para os casais, é difícil olhar nos olhos dos pais e das mães e dar esta notícia. Mas se nós médicos não nos portarmos de uma forma honesta, mesmo diante de problemas muito sérios, tá? nós deixamos de oferecer a esses pacientes esta oportunidade de amar esta criança por aquele período tão curto de tempo que ela vai ter conosco. É óbvio que existem bebês que eu já tive esta conversa com os casais e que me surpreenderam enormemente, não tendo um desfecho tão favorável assim. E a gente fica super feliz quando a gente dá esta notícia para o casal de que as coisas não eram tão sérias quanto se imaginava. Mas é importante sempre buscar o auxílio de bons profissionais, ouvir o que os médicos têm a dizer, às vezes ouvir uma segunda opinião e se cercar realmente daquilo de melhor que se pode para o atendimento de uma criança que possui um problema. Quer solúvel, quer insolúvel. É um assunto delicado, é um assunto complicado. Se quem está vendo esse vídeo tem um bebezinho com algum tipo de limitação, com algum tipo de problema, procure se cercar de bons profissionais para que esse bebê tenha o melhor atendimento e a melhor perspectiva possível para o tipo de problema que ele possui. Não é uma situação fácil de encarar, mas tem que ser encarada e tem que ser levada muito a sério. Muito obrigado.